Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite a todos os amigos e amigas, como sempre, nos acompanhando com a dedicação, com o prestígio de sempre aqui nas nossas transmissões. Eu e Mestre Dunga, a partir de agora, estamos colocando aqui em modo público para que vocês possam fazer os seus comentários, fazer as suas perguntas para o nosso entrevistado de hoje. Então, sejam bem-vindos à página do programa Na Identidade do Capoeira, o programa de entrevistas pioneiro do Facebook, com parceiro oficial Prêmio Berimbau de Ouro Salvador, Bahia. Lembrando que todas as nossas entrevistas são postadas depois na página do YouTube Camugere Cultural, onde elas ficam armazenadas com a autorização dos entrevistados para pesquisas e também para o pessoal poder ter acesso de novo, caso tenha perdido algum detalhe da entrevista. No programa de hoje, eu e o Mestre Dunga estamos trazendo diretamente de Santa Catarina, Balneário Pissarras, Mestre Santana, que vai falar um pouco sobre as suas pesquisas, as suas histórias, a sua vivência na capoeira e também falando sobre um tema no qual ele escreveu um livro e tem as suas teses da origem da capoeira. Seja bem-vindo, Grão-Mestre Santana. Uma boa noite também, Mestre Dunga. O senhor pode fazer a sua primeira fala, mestre, por gentileza? Bom, uma boa noite a todos. É um prazer receber hoje aqui com nós o Grão-Mestre Santana, que muito gentilmente se colocou à disposição. A gente já falava aqui em off. Se tinha algum tema que não era muito aceitável, o mestre já disse que cada um faz o seu macarrão a seu gosto. O mestre é um poço de sabedoria e conhecimento. E por isso eu tenho certeza que nós, ao final da entrevista, vamos ter aprendido muito com o mestre. Dizendo, é óbvio que existem temas polêmicos. Eu já dei uma lida ali na história do mestre, tem temas bastante polêmicos, que devem gerar algum debate muito interessante. Mas, mestre, já lhe passo a palavra e perguntando para o senhor como é que o senhor começa, ou como é que o senhor conhece a capoeira, tá? Aonde o senhor nasceu, quem foi seu primeiro mestre? Conta um pouquinho para as pessoas que não lhe conhecem, para nós, que eu também não lhe conhecia, como é que é essa função, como é que o senhor se entra na casinha da capoeira? Conta aí para nós, mestre. Boa noite. Boa noite, mestre Dunga, boa noite contra o mestre Fly aí, o Brasil inteiro aí, e o universo da nossa capoeira, né, 100% brasileira. Eu nasci no estado da Bahia, nasci em Aiquara, né, e a gente aprende capoeira desde pequeno, aquela história, né. Eu comecei na capoeira, tinha uns 3 anos de idade, a mesma idade que o Besouro Mangangá começou a treinar capoeira, eu incomodando o mestre Alípio, né, e escreveu a história dele. E eu tive o privilégio de treinar com o meu mestre Bernardino. Ele nasceu em 1870, faleceu em 1972, aos 102 anos de idade. Então, foi uma trajetória longa de pura, como dizer assim, caminhada no aprendizado da capoeira. O meu mestre, ele foi aluno do mestre Bento Angola, que também faleceu com 102 anos de idade, nasceu em 1801. Faleceu em 1903, aos 102 anos também. E o meu mestre Bento Angola, o meu avô na capoeira, foi aluno do Felipe Angola, aquele famoso escravo que foi preso no Rio de Janeiro em 1810, né? E o Felipe Angola aprendeu capoeira com o escravo João Mulato, um escravo fugitivo,
que se escondeu lá nas regiões onde ele estava. E a gente chegou até os dias de hoje, né? Contemplando, como diz assim, o pessoal me pergunta, mestre, tu dá aula de capoeira Angola regional, primitivo? Eu disse, não, cara, eu aprendi capoeira. A capoeira que eu aprendi foi de 1900 para trás, não tinha estilo. A estilização começa de 1920 para cá. E eu digo para você o seguinte, é fantástico o universo da capoeira, não tem como você separar a capoeira da história do Brasil. Você tem que conhecer a história do Brasil, a trajetória dela desde a colonização, para você ver que a capoeira andou junto, né? E chegou até os dias de hoje, que é uma maravilha. Você fazendo essa caminhada, você vê a riqueza das pessoas que passaram essas décadas, esses séculos aí, são quase 500 anos de história, cada um dando a sua contribuição, desde a época da colonização até os dias de hoje, com ela se formando juridicamente, federações, ligas, confederações, que é a liberdade, né? Não tem como você dizer assim, a capoeira prende, não. A capoeira é liberdade e movimento, né? Se você quiser conhecer realmente a liberdade, você tem na capoeira, né? E digo para você o seguinte, eu sou muito feliz de estar nesse universo, numa caminhada boa, só me fez bem até o dia de hoje, né? Contribuiu. Eu sempre falo que a capoeira a gente contribui com as divisas sociais. A capoeira gera divisas sociais, tanto é que ela transforma a vida das pessoas. São 180 países do planeta Terra que aprendem a nossa língua falada no Brasil, graças à capoeira, né? Então, mestre, eu me sinto feliz, né, em estar hoje com vocês, falando essa trajetória aí, e eu digo para vocês, não me arrependo em nada do que eu fiz nesse universo da capoeira. Tanto que, nessa trajetória toda, já escrevi o volume 1, volume 2, volume 3, é uma enciclopédia, ela vai ter aí os 10 volumes, né? O volume 1 eu trato da história do Brasil, colônia, império e república, a origem da capoeira e a estilização. A gente está explicando o porquê da estilização, como foi que se construiu a estilização da capoeira. É uma coisa, essa obra nossa, ela só enriquece. Tá. Mestre, não vamos entrar agora nesse assunto, vamos deixar o pessoal com um gostinho. Eu tenho umas outras perguntas para fazer antes de nós entrar nessa história que o senhor vai nos contar de como é que surge a capoeira. Pode ser, mestre? Show de bola! Vamos deixar o pessoal curioso, mestre. Se a gente já matar essa aí agora... A minha pergunta inicial, mestre, tem a ver muito com... E eu vou dizer assim, ó, a entrevista é do senhor. É o senhor que conduz a verdade a verdade da entrevista é a sua verdade. Nós estamos aqui para levar essa informação ao público. Nós vamos fazer algumas perguntas, de repente, que sejam, né, mas... E a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor é uma coisa que me chamou a atenção. Por que o senhor usa o título de é Grã, né? Não é grão. É Grã-Mestre Santana. Por que esse título, mestre? Olha, o Grã-Mestre, ele é uma coisa antiga, né? Mestre geral, né? Por exemplo, o mestre Pastinha, quando ele foi chamado de mestre geral, tinha mais de 150 pessoas do universo da capoeira que disse que o mestre Pastinha era o mestre geral, né? Por exemplo, eu sou o mestre geral dos mestres que eu graduei. O mestre Dunga é o mestre geral dos mestres que o mestre graduou. E aí segue, né? Como o mestre Suassuna, né? O mestre geral do Cordão de Ouro, figura riquíssima, folclórica, é a lenda viva, né? Por isso que eu falo, pessoal, aproveita as lendas vivas, né? Então, o Grã-Mestre é o mestre geral do seu grupo, dos mestres que você formou, digamos. Mestre dos mestres. Mestre Pastinha é o mestre dos mestres do mestre dele. O mestre Dunga é o mestre dos mestres que o mestre graduou. E aí segue, né? Não é nada que vai dizer que é maior, melhor. Não. É apenas você é o geral do teu pessoal, do teu grupo, né? Não, e eu lhe faço essa primeira pergunta, mestre, porque é uma coisa que chama atenção. Eu vi uma ou duas vezes serem usados esse título na capoeira, e aí eu fiquei assim, mas por que o mestre usa esse título? E, por exemplo, diga. Enriquecendo, né?
o grão-mestre Pinati, né, em São Paulo, né? O grão-mestre Pinati é o grão-mestre do grupo dos mestres que ele graduou, né? A bagagem dele, a história dele, e aí segue, né? Não é que o cara é melhor que ninguém, não é nada disso, né? É apenas uma honra concedida a ele pelos próprios mestres e os amigos que tem ele como mestre geral daquele reduto de capoeira, né? Não é semideus, não é nada. Não, tranquilo, mestre. Num primeiro momento, eu achei que pudesse ter a ver com alguma coisa, questão religiosa, alguma coisa assim. Não. Por exemplo... E tem uma outra... Diga. Pode falar, mestre. Não, fica à vontade. Porque assim, ó, já surgiu uma pergunta aqui do mestre, e eu faço todas as referências, nesse momento vou só dar, que o mestre Moraes está junto com nós aqui, está nos assistindo, eu agradeço a presença, eu acho que a ancestralidade está presente, então a gente nesse momento dá uma pausa para poder homenagear a presença do mestre Moraes. E com essa presença, ele já faz uma pergunta e eu já vou lhe passar para o senhor, que é: o grão-mestre está acima ou abaixo do mestre geral? Ele é o patamar, é o mestre geral, é igual, né? É o mestre geral, é igual, não tem mais nem menos. É apenas uma colocação do termo, né? É mestre geral, né? E é um abraço do mestre Moraes, hein? Figura... como diz assim, é uma das lendas vivas que nós temos ainda. Quem tiver o privilégio de conversar com ele vai enriquecer. Quem não tiver, vai ficar pobre. Mestre, então a primeira pergunta que eu lhe faço, mestre, também, agora já entrando na questão capoeira, que eu vi nos seus vídeos, é a respeito do berimbau. E eu queria que o senhor pudesse contar para nós aquela história que o senhor conta ali na sua página, sobre a origem do berimbau, como é que ele chega até o Brasil, para Porto de Santos, aquela história ali. Se o senhor pudesse nos brindar com essa história aí, eu agradeceria, mestre. Opa, sem problema. Eu sempre falo para o pessoal, né, que é um fato conhecidíssimo, né? O berimbau e a capoeira é o chamado casamento africano com a figura tupi. É um casamento tupi e africano que não tem como separar. Todos nós sabemos que a capoeira, na sua originalidade, ela sempre teve a música e era o som do tambor. Isso tá, quando eu falo da origem da capoeira, a gente vai já falar desse aspecto, né? Que está no livro, né? Que faz parte do volume 1, né? Era o tambor, a palma e o canto, né? E o que é interessante, que em 1719, o mercador, o vendedor ambulante, vai à África, dá um passeio. Na época, os mercadores ambulantes tinham muito dinheiro, porque não tinha loja, né? Você vendia a sua roupa, seu tecido de porta em porta, e ganhava certa influência até montar uma loja que teria peso, né? O chamado caixeiro viajante, que chegava a ter a sua própria loja de roupa. E ele, indo na África, no Beni, viu o instrumento ainda rudimental, né? E ao invés do arco de arame, era um cipó. E quem usava o berimbau no Beni era o pessoal para fazer o culto religioso a Deus, né? E lá eles tocavam o ritmo, o Ijexá, e ali saía a cantoria ao Criador, ao Oxalá, Jesus Cristo, Deus da criação. E aquele mercador viu, gostou e comprou ele, né? E nós tivemos o privilégio de ser um instrumento de percussão completo, perfeito. Desembarcou no Porto de Santos em 1739, registrado no livro alfandegário da época, está lá como um documento histórico, né? Quem tiver o privilégio, só tem que ter paciência de requerer esse registro. O pessoal que cuida desse registro usa máscara, luva, é uma coisa bem sofisticada. Um documento histórico. E ele desembarcou no Porto de Santos em 1719 e foi para o Rio de Janeiro, para o seu dono, o seu proprietário, que o multiplicou, revendeu por seus colegas vendedores ambulantes. E o que eles faziam? Eles tocavam fazendo barulho só, bom, 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 para chamar a atenção dos transeuntes, as pessoas que passavam, olhavam para a direção do barulho e lá estava a barraca do vendedor. Se aproximava e lá ele comprava óleo de peixe elétrico para reumatismo, sebo de capivara e todos os produtos que o vendedor tinha ali.
E passou-se 121 anos. 121 anos depois, em 1860, esse instrumento entra para a capoeira pelas mãos do mestre Bento Angola, que foi o meu avô na capoeira, e o mestre do meu mestre. Como? Ele andando no Rio de Janeiro, ele olhou, e se eu vou colocar isso na capoeira? E colocou, né? Confeccionou o berimbau viola, pequenininho, o berra-boi, o som maior e o médio, que é o trio, né? Que nós conhecemos. E dali, dia 18 de janeiro, ele foi introduzido e foi feita a primeira roda de capoeira com o instrumento, com os 3 berimbau e o que a bateria tem direito, né? Isso é coisa impressionante. E quando o mestre Bento Angola criou os toques, o toque de Angola São Bento pequeno, ele tocou, bateu para lá, e o mestre pergunta, que nome eu dou a esse toque? Se nós revermos a história da humanidade, a história do Brasil, pela imposição da Inquisição Romana, da Igreja Romana, na época, todas as pessoas tinham que ser devotas de um santo, o santo do seu nome. Se você chamasse Manuel, pela Inquisição Romana, você teria que ser devoto de São Manuel. E o mestre Bento Angola, por ser Bento, ele teria que ser devoto de São Bento. Então ele coloca o nome do toque São Bento. E aí nasce o toque São Bento em 1860. Ele inverte o toque. E o que nome eu dou para esse? Se o outro era São Bento, esse ficou São Bento pequeno. Mas aí o mestre vai mais longe. Aí ele criou o toque de Angola para cantar a ladainha de abertura da roda, né? Que é o toque de Angola. E ele se pergunta que nome eu dou para esse toque. Se o nome dele era Bento Angola, já tinha o primeiro toque dado pelo nome dele, os 2 primeiros toques, então ficou o toque de Angola, que foi imortalizado pelo mestre Pastinha, né? Que gostava do jogo tranquilinho, manhoso, mas isso é o mais para frente. Então, dia 18 de janeiro, às 15 horas da tarde, foi feita a primeira roda de capoeira na região de Aiquara ali, com o trio de berimbau, uma coisa maravilhosa que está até os dias de hoje, não tem como parar isso. E o que é interessante, que vai andando para frente, vai andando para frente, vai andando para frente, e entram os mestres da história, né? Aí vem o mestre Benedito, ensina para o menino Pastinha, aí vem o mestre Bentinho, ensina para o menino Bimba, que se transformou em um dos engenheiros da nossa capoeira, e mestre Bimba, sabiamente, cria lá o toque de São Bento Grande, o toque de Una, e a coisa foi andando para frente, e está até os dias de hoje assim. Então, o cara falou para mim, o mestre fez uma pergunta para mim, né? Só uma coisinha, mestre, só uma pergunta assim, mestre, que tipos de fonte o senhor usou para chegar a essas conclusões do senhor? Que tipo de pesquisa o senhor fez? É só baseado em oralidade ou tem fontes primárias como jornais? Diga para nós aí. Por exemplo, eu li um artigo, para mim chegar até aqui hoje, estar aqui conversando com vocês e ter esse privilégio de conhecer o mestre Dunga, vamos dizer pessoalmente, porque a gente está te vendo, o meu contraverso Fly logo vai estar com a barra pintada de branca também. Então, veja bem, a Anelina vai acabando e vai ficando branca, né? Olha, eu tive o prazer de estudar 1.510 livros em toda essa trajetória da minha vida. Eu estudei 5.680 artigos sobre a escravidão feita pelos 5 países que dividiram a África em 5 pedaços. A Holanda, Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Para mim, descobrir onde é que estava a nossa capoeira e essa originalidade musical. E eu consegui. Quem leu o livro tem mais de 130 referências bibliográficas, né? De autores brasileiros, mestres de capoeira, professores de teologia, antropologia. É só ler lá, tem mais de 131 livros como referência bibliográfica, né? Tirando a oralidade do meu mestre, que me ensinou,
porque até eu defendo os mestres agora. Esse dia um mestre me chamou de louco, até um mestre aí do Rio de Janeiro me chamou de louco, retardado, que como que você disse que você não sabia? Eu digo, mas eu tive um mestre. Cada mestre tem a sua verdade e passa para o seu discípulo. E você vai juntando. Por isso que ninguém é o dono da verdade. A verdade está espalhada. Você só tem que ir pegando. Um pouco daqui, um pouco dali. Se todos os mestres se unirem, olha que maravilha que vai ser. A gente deixa a vaidade de lado e se une. Por exemplo, tem 3 homens andando. Vamos citar agora aqui a ilustração da pergunta do mestre. Tem 3 pessoas andando. Um pelo lado direito da estrada, um pelo meio da estrada e um pelo lado esquerdo da estrada. Esse que está do lado esquerdo da estrada, ele conhece a estrada do lado esquerdo. O que está andando no meio conhece o meio da estrada. E o que está do lado direito conhece. Mas se os 3 se unirem, ele conhece a estrada na totalidade. Né? Então, eu tive o prazer de aprender a tocar berimbau com o meu mestre, saber toda essa trajetória, e depois eu fui estudando. Como eu disse, mestre, eu pegava papel no lixo, livro no lixo, revirava lixo, foi o maior lixeiro do mundo, catando livro para estudar. E eu tive o privilégio de conhecer grandes autores, né? E o que eu fiz nesse tempo todo? Fui rascunhando, juntando, anotando, até chegar ao dia de hoje e nascer essa obra que eu estou lançando aí, que já está pronta, né? O volume 1, e com as mais de 130 referências para quem quiser consultar, desde, vou citar aqui o nome de alguns mestres que está no livro, como referência bibliográfica. Mestre Falcão, Mestre Nestor Capoeira, todos esses livros eu li de todos os autores e coloquei como referência bibliográfica de vários assuntos pertinentes à nossa capoeiragem. Então, não foi no vazio, não foi no chute, não. Foi aprendizagem oral com os mestres antigos, independente do meu mestre Valdemar, o próprio mestre Pastinha, o próprio mestre Bimba, em 1972, quando foi em São Paulo entregar um certificado para os meninos que era, na época, o mestre Pinati, Joel Suassuna, Zé de Freitas, Gilvan, Limão, Silvestre, Onça, essa turma toda em 1972, quando o mestre Mendonça criou a graduação para capoeira no Rio de Janeiro, aí corda branca de mestre, todo mundo, na época lá, colocou a corda de mestre. Aí, em 1972, o mestre Onça leva o mestre Bimba a São Paulo e entrega o certificado para a rapaziada que está ali, que são 9, né? E é uma história bonita, bacana. Então, mestre, tudo isso é na oralidade, aprendizado com o meu mestre, que já não está mais na Terra, e os outros mestres que já se foram, e o estudo, né? Artigo daqui, livro dali, como eu disse, no volume 1 do nosso livro, tem mais de 130 referências bibliográficas à disposição para as pessoas conhecer o que é de bom na capoeira. O mestre, só algumas... O mestre César, da Casa de Acervo Capoeira, ele fez uma citação aqui interessante, que é em novembro de 71, e não em 72. É que o mestre César trabalha muito com essas datas, mas é novembro, já estava quase ali. No quase final do ano. Já estava quase... Mas obrigado, mestre César. Ele é uma pessoa que nos acompanha, já fez uma live com nós, então tem essa preocupação com as datas, porque ele é uma pessoa que leva isso muito a sério. Então, ele faz esse... E muito obrigado, mestre César, pela sua contribuição. Bom, mestre, Perdão, mestre Dunga. Não, por favor. Não, só fazendo um registro também, mestre, é muito legal, assim, ouvir a questão que o senhor está falando a respeito da oralidade, que foi passado pelo seu mestre, pelo mestre do seu mestre, porque para a gente hoje em dia, principalmente para mim que sou mais novo, a gente tem uma preocupação de fazer algumas buscas do passado, de entender como é que era, tudo mais. Inclusive, comecei a fazer o curso de História que eu estou fazendo agora, incentivado pelo mestre Dunga, e é uma preocupação que eu tenho de buscar esses resgates, realmente, como o senhor está falando, de 1800 e pouco, 1850, 1800, e é assim, intrigante para a gente, instigante para a gente, saber que o senhor detalha exatamente data no qual o berimbau foi introduzido, em qual
a roda de capoeira foi introduzida. Então, por isso que até assim a gente fica meio que com a cabeça, meu Deus, né? De onde é que vem essa fonte, da onde vem esse... Então, isso é intrigante para a gente. É interessante que o senhor fale essas coisas, assim, dê um relato da sua ancestralidade, né? Viu, Contramestre, eu vou te dizer uma coisa. Eu defendo, tanto é que eu falo pro pessoal, gente, vá na Bahia, vá lá, visite o mestre Curió. Daqui um pouco Deus chama ele para o convívio do andar de cima e vai ficar a saudade e a pessoa não foi lá absorver o conhecimento com ele. Vai lá, visita o mestre Reitel do Berimbau, a mestra Janja, sabe? Mestre Olavo. E são infinidades de mestres. Nós temos centenas de milhares de mestres que não estão sendo escutados. E cada um tem a sua contribuição, porque aprendeu com o mestre. Não tem como você ser mestre se não ter aprendido nada com o mestre. Então, eu defendo a ancestralidade, a oralidade, e digo, você já viu o filho que não escuta o pai? Ele vai ter problema na vida. Mas se ele escutar o pai dele, por mais que ele erre, ele vai saber se retratar, se recompor, porque ele teve um guia, ele teve um orientador, né? E a capoeira não é diferente, não. O mestre, ele é um guia, ele é um farol. E o mestre, ele diz, olha, eu te ensinei o básico, agora procura o banquete. Por isso que essa capoeira é bacana, porque ela prepara você para a vida, né? Até é interessante, mestre, que nós estamos num continente, que é a América do Sul, que é o Brasil, mas se o povo não saber como que isso tudo ficou, como que começou, né? A história do Brasil, ela começa, a história da América do Sul, dos habitantes aqui, começa muito antes de Cristo, né? E quando o Jared sai de lá do povo dele, atravessa para fazer a civilização primitiva aqui, a moleque, filho do rei Zedequias, sai de Jerusalém, quando o rei Nabucodonosor invade a Jerusalém, levando o rei Zedequias preso com sua família e o povo de Jerusalém como escravo. Então, a moleque também atravessa o oceano e forma a civilização amolequita. 600 anos antes de Cristo, sai Leí, com a família de Jerusalém, e também vem para a Terra Prometida na América, formando a ancestralidade dos Incas, Aztecas, Maias, que são os ancestrais dos nossos indígenas americanos, da América do Norte, Central e do Sul, que são os nossos, aqui no caso do Brasil, com a nossa grande nação Tupi-Guarani, que ninguém fala, né? É como se todo mundo caísse do céu de paraquedas, não. Nós tivemos aqui na nossa América 14 milhões e meio a nação Tupi-Guarani, sendo 6 milhões da Argentina até o Equador e 8 milhões e meio formando a grande nação Tupi-Guarani do Brasil, que vem se misturar com o africano e com o europeu, transformando isso que é hoje aqui. Então, mas como que isso ficou conhecido? Pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, entre Espanha e Portugal, no dia 7 de julho, né? Então, o que acontece? Pela Espanha, o rei Fernando e a rainha Isabel de Castela, e dia 2 de setembro, pelo rei de Portugal, Dom João II, né? O que é interessante nós observarmos, que até então ninguém conhecia isso aqui. Através desse tratado que nós começamos a ser visto e ser notado, né? E o Dom João II, Portugal tinha tanto peso na navegação e na colonização e descoberta de terras, que Dom João II, para não perder território para a Espanha, que era outro gigante, ele pede ao Papa Alexandre VI, né, que intervisse nesse Tratado de Tordesilhas para Portugal não perder. Como Portugal tinha peso, o Papa Alexandre VI deu um documento da Igreja Romana autorizando ele, outorgando ele o direito de repartir as terras do jeito que conviesse os interesses da Igreja na época, né? E o que foi estabelecido no Tratado de Tordesilhas? Todas as terras descobertas, traçou-se o meridiano do arquipélago de Fernando de Noronha, cortando numa transversal, saindo do arquipélago. Essa linha imaginária passa em cima do Brasil, em Belém do Pará, e chega aqui no Marco Zero, que é a cidade de Laguna, em Santa Catarina.
Então, todas as terras descobertas a 370 léguas a oeste, que é a costa do lado de lá, ficaria para a Espanha. Mas Portugal já sabia disso, né? E a leste pertencia a Portugal. E ficou esse lado de cá, que nós conhecemos, de frente para o Atlântico, né? Daqui, para Portugal, com toda a riqueza e ouro. Vêm os franceses roubar para o Brasil. E vendem para os ingleses e vão fazendo mercantilismo. Tá? Traz os escravos para carregar as caravelas e não retorna a eles, mata para as caravelas aí só com o pau-brasil. Lá já tem escravo para descarregar. Começa, então, nós sermos vigiados e vistos, e começa uma trajetória maravilhosa que vocês vão perceber a capoeira dentro disso tudo, e não tem como separar essa história fantástica que é a história do Brasil. Eu amo essa história, é uma viagem impressionante, você entrar no túnel do tempo da história nossa e conhecer a capoeira no passo a passo. Cada passo que deu na colônia, no Império, na República, ela estava presente. Mas vamos em frente. Mestre, o pessoal ainda assim, tá com uma preocupação. Pessoal, eu só quero explicar uma coisa. Lembrando que quem coordena e quem tem a história hoje é o mestre Santana. É ele que vai contar as histórias dele. Então, essa é uma visão do Grão-Mestre Santana. Nós estamos aqui abrindo um espaço para o Grão-Mestre poder contar suas histórias e poder também instigar as pessoas a comprarem o seu livro para verem as fontes e para ver outras coisas. Essa é a nossa ideia. Porque, assim, mestre, a grande questão que está surgindo aqui principalmente, houve uma pergunta que a fonte... o senhor poderia citar a fonte aonde diz que o berimbau... Quando é que o berimbau chega aqui? Deixa eu só recorrer à pergunta aqui. Peraí. Poderia citar a introdução do berimbau na capoeira? Não, tem outra que eu poderia citar em que registro está essa roda de 18 de janeiro de 1860 com três berimbaus, entendeu? Se o senhor pudesse, pelo menos uma fonte que o senhor citasse, e eu tenho certeza que o senhor, na sua caminhada, já foi muito questionado. E a gente está aqui com um papel de entrevistador e realmente de levar essas questões que o pessoal está tendo para até o senhor. E eu tenho certeza que o senhor vai tirar da melhor maneira possível aí, porque já vi que o senhor, conteúdo não lhe falta. Então, o senhor tem alguma fonte que cite isso para nós, mestre? Olha, fonte é o que não falta, né, gente? Perguntaram para mim se eu tinha uma foto, né, do meu mestre, né, tocando berimbau, né? Olha, para você hoje tirar a fotografia, hoje é fácil, você tem celular e tudo. Mas em épocas passadas, gente, para você tirar uma foto, você tem que ter primeiro dinheiro para contratar um retratista, né? Para montar aquela máquina da cumbuca com o pano preto, entrar lá dentro e tirar, entendeu? Se eu citar aqui o nome dos mestres que já faleceram, né, não tem como desenterrar ele e você perguntar, né? Mas eu digo para vocês o seguinte, eu tive o privilégio de aprender com o meu mestre, né, e desenvolver esse patamar para colocar nos livros até hoje, e os 1.510 livros que eu estudei, e os 131 que está de referências. Quem lê esses livros lá vai descobrir. O berimbau chegando no Brasil em 1739, sendo confeccionado em 1860, né? Outros grupos têm essa informação, vários grupos grandes aí têm essa informação, do berimbau sendo introduzido na capoeira em 1860, que são grupos fenomenais que estão aí, com história mundial, né? Tem esse registro da capoeira, o berimbau sendo introduzido na capoeira em 1860, né? E eu só tive o privilégio de reunir todas as informações e condensar num volume, né? Que inclusive é o volume 2 do livro que trata dos fundamentos da capoeira, né? E, por exemplo, o mestre já falecido, o mestre Salário, conhecia essa história, já faleceu baiano, né? Morreu, faleceu, nos deixou, e até com uma certa tristeza, porque ele queria ter a sua biografia contada, registrada, né? E as referências bibliográficas que eu tenho, que está no meu livro, são as fontes principais disso tudo que está aí. E eu continuo levando para frente, né? Graças a Deus eu aprendi a tocar berimbau com meu mestre e levo essa tese aí para frente. Como diz, está tudo teorizado, né?
é só ler, que com certeza vai encontrar ali os grandes quebra-cabeça da história, né? E eu digo mais uma coisa, eu agradeço muito a Deus por ter me dado esse conteúdo de vida até aqui, para conseguir juntar tudo isso e colocar num papel que eu chamo de enciclopédia da capoeira, que são os volumes que vai chegar até o volume 10, né? No volume 1, como eu disse, é a origem, e o volume 2, os fundamentos da capoeira, que é a roda, os instrumentos, a música, chamada, como surgiu, o que é Volta ao Mundo, por quê, tudo isso está no nosso material, né? Perfeito mesmo. O pessoal continua ainda na pergunta sobre as fontes, mas nós vamos andar. E aí eu acho que se alguém quiser entrar em contato com o mestre e fazer essas perguntas direto para o mestre, depois pode entrar em contato até para a gente andar na fala aqui. Eu sei que com certeza essas falas do mestre geram muitas dúvidas, muitas indagações, e isso é normal. A nossa ideia aqui, minha do Contramestre Fly, é justamente instigar, né? Justamente instigar ao debate, mas nós temos que ter um momento para... E ao estudo. Debate e ao estudo. O pessoal tem que... Mas nós temos que... nós temos que ir adiante. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Você entendeu? É porque, por exemplo, olha só, nós temos mais de 228 mil mestres de capoeira no Brasil. Nós temos um universo de habitantes no Brasil de mais de 220 milhões de habitantes, e nós temos 10 milhões de praticantes de capoeira no Brasil. 10 milhões. Se você vê hoje os 180 países que tem a capoeira, vocês vão ver que nós temos no Brasil ainda é pouco, 10 milhões para a terra da capoeira ainda é pouco, né? Nós temos que transformar a capoeira como o Kung Fu chinês, que é a educação física, né, da capoeira. O mestre Carlos Sena, quando ele lançou o livro dele, um trabalho literário em 1980, ele diz lá que a capoeira é a educação física brasileira, e ele não está errado não, mestre Sena, entendeu? E como eu disse, mestre, então a parte boa é essa, cada um expor seu ponto de vista, mas a única coisa que nós temos que saber é que tem um norte. Por exemplo, quando nós estamos falando da estilização da capoeira, eu deixo bem claro no livro, eu estou mostrando a capoeira que eu aprendi, é o norte dela. Agora, cada um faz o que você quiser, né? A informação está ali. Agora, você estuda ela, vai fazer uma pesquisa, faça o que eu fiz durante mais de 66 anos estudando, lendo, anotando, até chegar até aqui. Eu vou dizer para ti uma coisa, mestre Dung contra o mestre Fly, e todos que estão nos assistindo nesse momento. Olha, eu vou dizer uma coisa, se eu tivesse o privilégio de ter encontrado uma bagagem na minha frente pronta, eu ia devorar ela e dali eu começar a caçar os farelos que isso aqui faltou e juntar, para eu entrar para a história também, completando esse conteúdo. Porque, como eu disse, a capoeira é uma verdade espalhada. Cada um vai ter que pegar um pouco daqui, um pouco dali, e juntar tudo e formar o grande pacote, que é essa verdade nossa, da nossa capoeira, que é fantástica, né? Maravilhosa, entendeu? Mas vamos em frente, que o barco continua. Vamos lá. Nós vamos deixar, e eu vou dizer que entre em contato com o mestre para poder fazer essas perguntas para ele. A live realmente é para interagir com o mestre. Isso, né, que é uma pergunta que está acontecendo aqui. É para interagir com o mestre, não há problema nenhum. Só que se a gente ficar só nesse assunto, tem outros assuntos que estão latentes, como a questão de como surge a capoeira, que o mestre tem uma visão sobre. Tem uma questão, se não me engano, o senhor fala que em 1832 o imperador proíbe a capoeira, né? Alguma coisa assim. E eu gostaria que o senhor falasse da Ilha das Cobras, dos mestres que estavam na Ilha das Cobras. Eu vi um vídeo do senhor falando sobre isso também. E depois, se sobrar um tempo, a gente volta na questão do berimbau, porque o pessoal está perguntando aqui direto sobre isso. Nessa, a gente já está com uma boa tour. Já houve uma pergunta se as pessoas têm que ler os 1.500 livros aqui para saber tudo isso que o senhor sabe. Mas, mestre, fale um pouquinho... Pessoal, viu, mestre? Fala o pessoal que não precisa fazer como eu fiz, tá? Que já está resumido nessa enciclopédia. Começa lendo o volume 1,
Vou dizer uma coisa, mestre. Quem lê o volume 1, olha, vai dizer uma coisa, vai ficar impressionado, porque vai estar todos os documentos, todas as testemunhas ali dentro, tá? Quem viu, quem registrou, quem escreveu. Olha, é fantástico, tá? Eu digo para vocês uma coisa. Se Deus me levar hoje, Deus me só passa por andar de cá que eu quero falar contigo, eu vou tranquilo, porque eu já deixei uma contribuição para esse universo da nossa arte capoeira. E digo mais, a maior fonte são os mestres que já se foram, que eu tive o privilégio de conhecer. Então eu digo mais, quem ainda tem mestre perto, converse com ele, que os mestres têm muita coisa para revelar. Agora, se não perguntar, o mestre vai ficar na dele. Vai ficar quietinho, né? Quem tem sede vai à fonte, né? E pega água e bebe, né? Então, mestre, conte um pouquinho dessa história do imperador que proibiu a capoeira. Conte um pouquinho para nós aí, mestre. Viu, mestre? É o seguinte, quando Cabral chegou na Bahia, em 1500, né? Em 1494, os espanhóis chegam aqui no sul do Brasil. Tá, né? Deixa eu só fazer uma coisa. Como é o nome dos seus livros, mestre? Estão perguntando aqui para poder adquirir. Como é o nome? Eu acho que nós não falamos sobre isso, né, mestre? Sim, ótimo, excelente pergunta. O nome do nosso livro é Capoeira, a Liberdade em Movimento, volume 1, A Origem. Tá? É só entrar lá no amazon.com.br, acessa o link lá, está contando um apanhado geral do conteúdo do livro, né, que é Curso de História da Capoeira. Volume 1, a primeira parte, A Origem. Lá retrata a história do Brasil, colônia, império e república. A origem da capoeira e a sua estilização e o caminho que ela percorreu da colonização até os dias de hoje. Está tudo lá, que é uma maravilha, né? Não vão se arrepender, eu digo mais, não vão se arrepender. Então, voltando ao que nós estamos falando. Em 1500, quando Cabral chegou aqui no Brasil, o rei de Portugal falou, os espanhóis já estão lá no sul, e estão avançando, já estão perto do Paraná, né? Estão já no caminho, na metade do Paraná, você vai para lá para dar um jeito naquilo ali. Qual era o medo da coroa portuguesa? Que os espanhóis tomassem todo o Brasil. Beleza. Aí Cabral sai de lá com 13 caravelas, 1.500 pessoas, sendo 850 homens, 520 mulheres, 130 crianças, dos quais 190 pessoas consideradas criminosas, né, pela coroa portuguesa, 390 eram os tripulantes, 30 para cada embarcação, e vem de lá, não afunda nada, não morre ninguém, desembarca na Bahia. Os livros, o pessoal conta que o rei de Portugal mandou Cabral à Índia, errou o caminho, a correnteza levou para a Bahia. Não, eles já sabiam o que estavam fazendo. Tanto que saíram de lá dia 10 de março de 1500, chegaram na Bahia dia 22 de abril, gastaram 44 dias navegando. Perfeitamente. Então, o que acontece? Desembarcaram, os jesuítas fizeram o ritual todo lá e rezaram a missa. Só qual era a intenção? Usar os índios dali para trabalhar, para fazer o trabalho de explorar as terras, para chegar até o Paraná. E prevaleceu o domínio português. Quem eles encontram lá? Os índios potiguara, os donos da luta marana, a maior luta guerreira de todos os tempos. Usa cabeça, pé e mão. Registrado por Pedro Vaz de Caminha, Padre José de Anchieta. Quem quiser ler o livro do Padre José de Anchieta, está lá. Ele escreveu em 1595 e detalha perfeitamente a estranha luta dos índios que defendem o litoral do Brasil. Usa o corpo inteiro, cabeça, pé e mão, a marana, a mãe da nossa capoeira. Veja bem, os portugueses não conseguiram escravizar os índios potiguara. Foi uma luta de 1500 a 1542, 42 anos de luta. Só que o que você tem que observar da história do Brasil, que enquanto está tendo essa luta dos portugueses contra os índios potiguara, eles não conseguem vencer. Morre tanto índio como morre português. Manda reforço. Portugal manda reforço. Mas morre índio e morre português. Opa,
a coroa portuguesa dá uma ordem e diz, ó, para por aí, vamos negociar com os caras. Então, negociaram com os índios potiguara e passou a ter os potiguara como aliados. Então, a palavra potiguara, para quem não conhece, ela significa comedores de camarão. Poti, petit, potiguara. Poti vem de petit, camarão, e guara, comedores. Então, comedores de camarão. Tanto é que o pessoal que passou para o lado de apoiar os portugueses e ajudaram nessa trajetória toda, mais para frente vocês vão saber, ganharam nomes como Felipe Camarão, que era o índio Poti, que ganhou o apelido cristão de Felipe, e o sobrenome Camarão, porque eu tinha o apelido da tribo Comedor de Camarão. Essa luta marana, gente, a mãe da nossa capoeira, foi a luta que não deixou os portugueses escravizar eles aí. Isso acontece de 1500 a 1542, né? Em 1554, os holandeses entram no espaço do Nordeste, onde é o estado de Pernambuco. E ali fixam, mas os holandeses já tomam um grande susto, porque quem eles encontram ali mais para frente, Pianco, capitania hereditária de Pernambuco, que estava lá, o maior engenho de cana-de-açúcar, produtor de açúcar do mundo, formando a grande riqueza de Portugal, vendendo açúcar para toda a Europa. E o que é que tinha lá em Pianco? A Serra da Barriga, a maior fortaleza dos índios potiguara, que se tornou depois o Quilombo de Palmares, que era liderada pelo último cacique da história, Cacique Canidé, que conduziu o ritual da luta marana, que é o mesmo ritual da roda de capoeira. E esse ritual, como que era feito? O cacique reunia o povo em círculo, reunia os guerreiros em círculo, e dentro do círculo, 2 guerreiros. E o cacique fazia a cantoria, a ladainha de abertura, fazendo cântico ao Criador, agradecendo pela vida, e, em seguida, dava a senha para começar o combate. E de 2 em 2, os lutadores faziam a luta usando a cabeça, pé e mão, o corpo inteiro. Porém, não podia denegrir a saúde física, moral e intelectual do seu oponente. Apenas mostrar habilidade, ataque e defesa, entrada e saída. Assim que o cacique via que aqueles 2 guerreiros estavam, fechou o pacote, saía 2 e entrava 2, o mesmo ritual da nossa roda de capoeira, que é hoje, a mesma coisa. O cacique Canidé, ele conduziu esse ritual da roda de capoeira até 1650, quando ele faleceu aos 96 anos de idade. Aí, entre cena, o príncipe Zumba, que foi aclamado rei. Quem era Zumba? Um príncipe que liderava 8.595 escravos no engenho de Pianco, na produção de açúcar. Em 1650, os holandeses tentam invadir Pianco, e os guerreiros, os escravos, perguntam para o príncipe Zumba, Zumba, nós estamos trabalhando de graça para os portugueses. Teremos que trabalhar de graça para os holandeses? Vamos embora. Aí Zumba, príncipe Zumba, pega os seus 8.595 irmãos e sobe a Serra da Barriga, que vem se cumprir a premonição feita pela Acutirene, a chamada guia espiritual da tribo, que chamam de feiticeira, mas não é, é a guia espiritual. Em 1548, a xamã Acutirene fala para o cacique Canidé, cacique, vai chegar um dia, um príncipe vai atravessar o rio, vai subir a serra carregando um grupo de irmãos e vai ser o rei daqui. Em 1650, com a invasão dos holandeses em Pianco, acontece. O príncipe Zumba só a serra e é recebido pelo cacique Canidé. O que é que tinha lá em Palmares? Para muitos era um grupo de vadio. Não, gente, a República de Palmares, mesmo não sendo juridicamente constituída, foi a maior república de todos os tempos, que ameaçou, deu tanto medo para a coroa portuguesa, que eles tinham que destruir aquilo de forma rápida, porque o medo deles era aquilo dominar o continente. O que então vamos ver agora? Cacique Canidé falece, o príncipe Zumba é aclamado rei, porque já estava profetizado pela Acutirene, e assume o comando então. E ele passa a dirigir, então, o ritual da luta e preparar o povo. Aí entra em cena o governador Francisco Barreto, nomeado pela coroa portuguesa para presidir a colônia Brasil-Portugal. E diz, ó, mata esses pretos e esses índios aí, que a coisa não pode deixar para piorar. Opa! Aí entra em cena Brás da Rocha Cardoso, bandeirante pago para matar preto e índio,
contratado pelo governador. E o governador Francisco Barreto diz para ele, ó, vai lá, destrói a Vila dos Mocambos, que fica entre Porto Calvo e a Serra da Barriga, depois entra na Serra da Barriga e destrói tudo aquilo lá. Braz da Rocha Cardoso vai com 400 homens. Destrói a Vila dos Mocambos, toca fogo em tudo, mas quando chega na Serra da Barriga, no pé da Serra da Barriga, ele é derrotado. Dos 400 homens, ele volta com 85. E se apresenta ao governador Francisco Barreto, e o governador diz, então, tivemos êxito? Ele diz, olha, até a Vila dos Mocambos, sim. Mas na Serra da Barriga o bicho pegou. Por quê? Por que o bicho pegou lá? Olha, eles têm uma luta violenta. Lá eles usam cabeça, pé e mão e não tem como enfrentar eles. E o governador Francisco Barreto diz, vai, que luta é essa? Aí o Braz da Rocha Cardoso fala, é uma capoeiragem. Uma luta lá da capoeira. Então, em 1655, pela boca de Braz da Rocha Cardoso, a nossa Marana ganha o apelido de capoeiragem. E vem andando para frente, passou-se vários governadores, como eu disse, Zumba assume o comando. Em 1678, o governador Aires da Costa, o que ele faz? Ele prepara uma forma de destruir Palmares e destruir o rei Zumba, né? Então, o que ele faz? Ele manda uma comitiva convidar o rei para uma homenagem, para ganhar o título de mestre de campo, equivalente a general. Só que por trás disso tem uma trama filosa. Enquanto ele recebe o rei Zumba, ele manda uma outra comitiva anunciar em Palmares que o rei Zumba estava se vendendo. Olha só, não é verdade? Quando a pessoa quer destruir alguém, o que eles fazem? Eles destroem a moral daquela pessoa. E estavam destruindo a moral do rei Zumba. Então, corre a notícia em Palmares que o rei Zumba estava se vendendo para deixar caminho livre para os portugueses e Pernambuco tomar conta daquilo tudo ali e destruir aquele lugar. Opa! Em contrapartida, a notícia está rolando lá. Então, ele serve o almoço às 13h30, dá-se a homenagem, e às 14 horas da tarde, ele dá o almoço de confraternização. E ali ele trama o envenenamento do rei Zumba. E às 15 horas da tarde, toma um chá aqui para refrescar a garganta. Fique à vontade, mestre. Fique à vontade. Então, veja bem. Não entregue todo o livro de bandeja assim. Não, o pessoal tem que saber o que tem lá dentro. Isso aqui, gente, é só um pequeno resumo do conteúdo do nosso livro. Eu digo nosso porque ele é nosso. Ele não é meu. É meu no sentido de trabalho. Mas ele é nosso. Ele é da capoeira, da história do Brasil, é para todo mundo. É para mestre, contra mestre, professor, instrutor, monitor, mestre de 90 anos, 100 anos, é para todo mundo. Ali não empobrece nada. Ali não empobrece o trabalho do mestre. Vou citar os mestres aqui, os nomes dos mestres. Ali vai enriquecer o trabalho do mestre Suassuna, que coroou de êxito, fez uma maravilha. Mestre Camisa, o jogo de benguela, criou lá o din, dom, din. Que beleza! São os engenheiros da nossa capoeira moderna. São os engenheiros. E esse nosso material, ele vem enriquecer. Ele vem enriquecer tudo que esses homens fizeram. Vamos, tá ali, viu, Mano? Então, veja bem. Às 15 horas da tarde do dia 18 de junho lá de 1678, morre quem? O rei Zumba envenenado. O governador Aires já manda outra comitiva. O rei Zumba foi envenenado por traição. Olha que interessante. Já estava um fuzuê dentro de Palmares. O conselho dos Amas se reunindo, Zumbi se reunindo, e um outro grupo se reunindo. Como é que foi isso? Como traição? Olha só o que o Aires aprontou, o governador Aires aprontou. Enquanto isso, gente, ninguém está sabendo a verdade da coisa. Está rolando 3 notícias. Que o rei Zumba se vendeu, que o rei Zumba foi envenenado, essa é a verdade, e foi envenenado por traição. Opa, não foi por traição, foi por traição do governador Aires, né? Governador Aires. Então, veja bem, morreu o rei Zumba, que cultivou o ritual da luta marana da capoeiragem até a morte dele.
Mas como que Zumbi entra em cena? Lembra que Brás da Rocha, quando foi destruir a Vila dos Mocambos, ele queimou tudo. E o sobrevivente tinha que levar prisioneiro. Mas, de repente, um dos Mocambos, ele levou os prisioneiros, mas encontrou um bebê recém-nascido. Opa, eu não vou matar um bebê, né? O que ele faz? Ele enrola aquele encobertor e na calada da noite ele corre, mata dentro e entrega, vai lá na vila de Porto Calvo e entrega ao Padre Melo. Diz, padre, tá aí, cuida, não me viu. Por quê? Se o Francisco Barreto, governador de Pernambuco, representante da coroa portuguesa, receber essa informação que um dos bandeirantes que ele está pagando para matar preto e índio salvou alguém, morre na hora. Quem era aquele menino? Vamos descobrir quem era, né? Aí o Padre Melo cria aquele menino, instrui ele, dá toda a cultura, né? Até Zumbi foi um privilegiado, batizou ele, ensinou ele tudo, teologia, matemática, e, enfim, tornou o menino culto. E dá o nome de Francisco para ele. Mas quando ele completa 15 anos, ele vê a luta dos pretos índios com a coroa portuguesa, com os brancos. Ele olha para a pele e diz, mas peraí, mas eu sou preto? Então eu pertenço à raça de lá. Ele larga o padre na calada da noite e entra lá para o Palmares. Então, em 1678, ele está com 23 anos de idade e assume o governo de Palmares, com Palmares meio dividida, né? Um pouco querendo o governo do Zama, um pouco querendo o Zumbi, um pouco querendo outra liderança. Ele vai e guia, e Zumbi fez o ritual da nossa capoeiragem, da roda, até 1685, quando teve que interromper por causa da perseguição que já era gigante dentro de Palmares, né? Aí eles registram no livro que Zumbi, Domingos Jorge Velho chegou lá, deu um tiro, queima-roupa e cortou a cabeça dele. Mas não tem como. Todo mundo ali era Zumbi, né? E Zumbi, gente, quando os africanos tinham uma pessoa de honra, uma pessoa de destaque, se fosse religioso ou militar, recebia o título de Nizombi, que significa, para um militar, general, e para um religioso, eminência, né? E como Zumbi era um militar, era o nosso general de guerra ali de Palmares, o título Nizombi ficou como general Zumbi, né? Então, Francisco Nizombi assumiu o comando de Palmares, né? Por que eu me preocupei de colocar o livro, fazer a pesquisa? Até para limpar a memória de Zumbi, a memória e a honra de todos os africanos que chegaram aqui no Brasil, e do Rezumba, que ele não foi traidor coisa nenhuma. Ele governou 28 anos, entregando o governo para Zumbi, que governou 17 anos. Domingos Jorge Velho nunca cortou a cabeça de Zumbi, nunca deu um tiro a queima-roupa. Domingos Jorge Velho apenas atacou aquilo lá. O Zumbi morreu às 5 horas da manhã, lutando na pedreira da Serra Dois Irmãos, combatendo, despencou penhasco abaixo e faleceu lutando. Então, Domingos Jorge Velho matou o primeiro negro que viu, cortou a cabeça e jogou para o governador desotar a cabeça de Zumbi. Gente, você pode pintar a história do jeito que você quiser, só que você não pode enterrar a verdade. Você não pode manchar a memória das pessoas. Não tem como negar que Zumbi lutou, teve todos os acontecimentos, bons e ruins, teve dentro de Palmares. Mas o fato é verídico. Nós tivemos uma liderança. Rezumba foi uma liderança. Como tem até o dia de hoje, né? Aí, agora, a nossa capoeiragem vem andando. Em 1808, Napoleão Bonaparte vai da Europa lá, invade Portugal. Aí a família real vem para cá e Dom João VI fica aqui. Aí nasce Dom Pedro. Aí, em 1832, ele proíbe a roda de capoeira. Ele proíbe o jogo de capoeira na rua, né? Por quê? Por causa dali, ó, é preto, é índio, mexe para cá, mexe para lá, vamos proibir. Convocou as 300 batadas. Mestre, deixa eu só uma perguntinha. Isso também, essa fonte que o senhor está citando, também está no seu livro, é isso? Com certeza. Não, tudo lá, eu sei porque com certeza vai aparecer essa pergunta aqui. Então já vamos matar ela. Esse
documento, é um documento que o senhor usou? Ou é uma oralidade? É documento que Não, é tem documento, essa né? informação? Tá tudo escrito, ó. Inclusive, quem teve acesso ao Museu Nacional lá que pegou fogo, né? Quem teve acesso a entrar lá antes, ali ó, tinha documentos fabulosos, rapaz. Olha, ali tinha, ó, ali para você absorver tudo aquilo que estava ali dentro, você tinha que passar uma temporada lá dentro, marcar horário de entrada e saída, porque lá a riqueza estava tudo ali. Quem teve o privilégio de entrar lá dentro antes de queimar, teve. Quem não teve, perdeu. Agora, mas tem outro privilégio, né? Que tem os que se preocuparam com tudo isso e colocaram no papel e publicaram como eu fiz, e outros mestres de capoeira, outros historiadores, que logo está saindo material grande aí no mercado, preocupado com isso. Nós não podemos deixar morrer a nossa história, senão nós ficamos um povo sem memória, né? Então, como eu disse, então em 1832, Dom Pedro proíbe o jogo de capoeira na praça. E convoca as 300 chibatadas de volta. Se você resistir às 300 chibatadas, você vai para a Ilha das Cobras ou Fernando de Noronha. Veja bem, desde a colonização que o povo era enviado para a Ilha das Cobras, gente, e Fernando de Noronha. Sabe o que é a Ilha das Cobras? Lá tinha 200 cobras por metro quadrado. Jararaca ilhoa, a cobra mais venenosa. Ela pica você cai em cima dela, não dá nem tempo dela sair. Você já pensou isso? Que, olha só, né? Pegar um homem, dar 300 de batada e se sobreviver, mandar para a Ilha das Cobras, Fernando de Noronha. Então, veja bem, isso aconteceu de verdade e o imperador ainda convoca o Ministério da Guerra. Nossa, mas, nossa, os capoeiras, então, olha que terror, precisa de convocar o Ministério da Guerra para acalmar os capoeiras. Veja, gente, que história bonita. Isso não é venda de peixe podre no mercado, não. Isso é riqueza. Isso é riqueza. É uma arte que tem fonte. A capoeira é cultura 100%. A capoeira é enriquecimento do intelecto de qualquer ser humano. A capoeira é realmente uma bagagem enriquecedora. Diga, mestre. O senhor cita também, quando eu estava vendo seus vídeos para poder fazer as perguntas e me preparar, o senhor cita alguns mestres que estavam na Ilha das, se não me engano, na Ilha das Cobras mesmo. E eu gostaria que o senhor pudesse falar desses mestres, porque o senhor fala o nome dos mestres e da onde vem o apelido também. Né? Não vou citar aqui, porque isso é verdade. Essa é uma... Então, conte um pouquinho para nós do nome desses mestres que foram para a Ilha das Cobras. Ali, ó, na Ilha das Cobras, morreram centenas de milhares de pessoas, né? Mas se tratando de mestre de capoeira ou que tivesse alguma conotação que formasse opinião, o castigo era dobrado. Para lá, para a Ilha das Cobras, Fernando de Noronha, foram mais de 150 mestres, né? Isso está na nossa bagagem, mas vou citar aqui o mestre Bentivi Cantador, né? E o mestre Sabiá Amarelo, né? O mestre Sabiá Amarelo, ele tinha uma peculiaridade. Ele criava sabiás, só que as gaiolas dele não tinha porta, tá? Não tinha grade, era aberta, só o vão. Então o sabiá entrava ali, comia, passeava, dava uma volta, sentia saudade dele, vinha, sentava no braço dele, tal. Tudo isso eu estou explicando no volume. Então, e tinha um sabiá que era amarelo, igual um canário. Já viu o canário pardo com as asas amarelas? O sabiá era típico. Então o apelido dele ficou sabiá amarelo, né? Quase isso aí. Olha, se você realmente for olhar a vitrine da nossa capoeira, ela é enriquecedora, né? Enriquecedora. E não tem como. Por exemplo, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu em janeiro de 1918? O mestre Bimba estava dando aula em 1918, abrindo a primeira academia lá, dando aula. E o que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial ter acabado? Deu aquele surto de gripe. Morreram 58 milhões de pessoas de gripe no mundo. E no Brasil, 300 mil pessoas morreram com essa gripe. E na época o Brasil tinha 28 milhões de habitantes. Não tinha isolamento social, não tinha hospital, não tinha remédio. Então morreram 300 mil pessoas de gripe. E no estado da Bahia foram mais ou menos umas 5 mil pessoas, incluindo
mestres de capoeira, né, pessoas que praticavam a nossa arte. Isso em 1908. Veja, gente, como os acontecimentos paralelos existem. É como no Brasil. Nós estamos falando da história do Brasil, enquanto os portugueses lutavam com os índios potiguara, lá para a derrota, né, que durou a guerra de 1500 a 1542, automaticamente está acontecendo a organização social, política e geográfica do Brasil, por Martim Afonso de Souza, que junto com o cacique de Tibiriçá e um exército de índios guaianazes, para empatar os espanhóis de avançar, o que eles fazem? Organiza a capital federal do Brasil, Brasil Colônia, em São Vicente. Só uma coisinha, mestre. O senhor, nos seus vídeos, o senhor fala do nome de outro mestre. Se não me engano, acho que o senhor não citou agora, que é Ben-te-vi Cantador. Isso, eu falei dele aqui, o Ben-te-vi Cantador, entendeu? O Ben-te-vi Cantador, ele cantava igual um Ben-te-vi, tá? Só para ter ideia, ele era realmente um autêntico Ben-te-vi, né? Ele conseguia até imitar o próprio Ben-te-vi. Ele é uma fonte, um exemplo, ó, um mestre que já não está mais com a gente, o mestre Cobrinha Verde. O mestre Cobrinha Verde, quando eu vi ele cantar uma vez, ele parecia, como o povo falava, o Ben-te-vi Cantador, né? O mestre Cobrinha Verde, quem viu ele, viu, quem conversou com ele, conversou, quem não conversou, perdeu, né? Eu vi um episódio do mestre, eu era moleque ainda, menino novo, o mestre faleceu com 67 anos, eu era menino ainda, e ele, como a capoeira era proibida, a polícia pegava os capoeiristas, batia, e ele enfrentou uma guarnição, e ele disse: me corre, menino, pula a cerca e se esconde, deixa para mim isso aqui que eu resolvo. E ele desarmou a guarnição, eu fiquei olhando assim, me escondi no meio do mar, falei: como é que esse homem fez isso, né? E daqui a um pouco ele já estava em outro canto. Então, se nós resgatarmos a história, vocês vão descobrir coisas maravilhosas. Por exemplo, um outro mestre que cantava bonito, mestre Alípio, que foi o mestre de Zoro Manganguá, o mestre Alípio, ele sofreu as piores torturas da escravidão no Recôncavo Baiano. Do Nordeste brasileiro, a pior escravidão foi do Recôncavo Baiano. Mestre Alípio foi torturado com 14 anos, né? E aprendeu a capoeiragem, que era a marana, com escravos que fugiam para poder ensinar para os outros na senzala, né? E graças a isso ele começou a lutar contra a tirania dos fazendeiros, que não aceitava a liberdade, o negro trabalhar recebendo, né? E aí o mestre Alípio foi jurado de morte pelos fazendeiros. Os alunos, então, de mestre Alípio, diz para Besouro, só para vocês terem ideia, Besouro era o Bruce Lee daquela época ali, dos alunos do mestre Alípio. Ele era realmente um excelente capoeirista, né? É realmente fenomenal. E os alunos se reuniram e falaram: Besouro, como o mestre está idoso, você tem que proteger ele, somente as costas dele, quando ele estiver almoçando, comendo, lá na venda, que os fazendeiros querem pegar ele pelas costas e matar ele. De frente não vão tentar, mas é melhor de costa. Então o Besouro ficou com essa incumbência de defender o mestre Alípio, principalmente na hora do almoço, quando ele ia sentar para comer o feijão e arroz dele, que era o famoso guisado, que é o baião de três, que é a carne, o arroz e o feijão cozido junto, né? O mestre Alípio gostava disso aí. E naquele dia aconteceu e Besouro não estava lá, estava namorando, foi triste quando o Besouro soube que o mestre morreu, ficou zangado, mas já era tarde, né? Veja a importância da figura do mestre. Olha que maravilha. Os alunos preocupados com o mestre, porque o mestre defendia uma bandeira. Todos os mestres de capoeira da época defendiam uma bandeira. 1888 proclamou-se a escravidão. Ninguém aceitou prontamente. Os fazendeiros não aceitou prontamente. Mestre, só uma coisinha que eu acho que nós vamos retomar uma parte antes, que eu acho que é antes, que o senhor fala das amas de leite. Opa! Perfeito. Porque essa história eu acho que vem antes, né, mestre? Isso. Contra mestre Fly, quer falar alguma coisa aí, por favor, contra mestre Fly. Deixa só eu fazer uma pergunta para o mestre. Mestre, o senhor está ocupando o celular do seu filho aí?
Não, nós estamos com um computador. Tá, o senhor pode pedir para ele dar uma olhada no WhatsApp dele, então, por gentileza? Que eu mandei uma mensagem para ele lá faz tempo e eu só estou esperando a resposta dele. Obrigado, mestre. Ele vai olhar. Então, quando criaram a lei do ventre livre em 1871, né, que todas as crianças que nascessem a partir de 1871 não eram mais escravos. Beleza, excelente, olha que maravilha. Mas o que é que tinha por trás disso? Gerou o maior genocídio daquela época. Pegava-se as mães negras que estavam amamentando e elas eram alugadas como ama de leite para render dinheiro para o patrão, para o fazendeiro. E ela ia amamentar os filhos dos outros fazendeiros. Qual era o objetivo disso aí? Ela passando o dia fora amamentando os filhos dos outros fazendeiros, ela não ia ter leite para dar para o filho dela na senzala quando ela retornasse. As outras iam tapear ali, dar uma coisinha e tal. Qual era o objetivo final disso aí? Essas crianças iam morrer de inanição. Iam morrer de inanição. Morrer de fome. E morreu. Foi o maior genocídio. Mas as amas de leite, as mães pretas, sabiamente, o que elas faziam? Quando elas voltavam do processo de amamentação, elas preparavam a janta do patrão, servia a mesa. Após servir o patrão, lavar a louça, arrumar a cozinha, ela se apresentava de novo na sala, dizia, senhor, posso ir para a senzala? Ele dizia, pode. Então ela saía pela porta da sala de jantar do patrão, ia embora, retornava, entrava pela porta da cozinha, que ela deixou aberta, molhava as mãos com água, passava banha de porco, pegava amido de farinha de mandioca, colava nas mãos, farinha de trigo, milho, colava na mão, ia com as mãos para a senzala. Chegava na senzala, lavava as mãos na panelinha de barro e no cantinho da senzala, na fogueirinha, ela fazia uma papinha, aquela gominha, e com o dedo indicador, ela colocava na boca do bebê, que sugava, e assim ele dormia e ficava fortinho. De madrugada, o peito dela já tinha leite, ela dava mais um pouquinho de leite de manhã cedo, começava a sua jornada. Qual era o espanto do fazendeiro? Periodicamente, ele vistoriava a senzala para ver se já tinha morrido alguns negrinhos. Mas qual era o seu espanto? Quando ele chegava na visita de rotina, os bebês estavam mais fortes do que pudesse imaginar. Ele dizia, ué, mas o que está acontecendo? Se a mãe dele passa o dia amamentando, como é que ele está forte desse jeito? Então ele chamava o capataz e dizia assim, olha, está acontecendo isso e isso, me vê e me conta o que está acontecendo. Então o capataz fazia todo o procedimento, acompanhava a ama de leite, todo o ritual, olhou, depois repassou, patrão, ela faz isso, 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 isso. Ela lava, molha a mão com água, passa a banha de porco, depois ela unta a mão com farinha de mandioca e amido de farinha de milho e faz uma papinha com o dedo indicador, põe na boca do bebê, por isso que ele está forte e não morre. Ah, muito bem. Então o patrão ia também fazer o mesmo ritual, ia lá, vistoriava o passo a passo. Quando ele descobriu o passo a passo, então, aí vem a triste notícia, né? A ama de leite serviu o jantar dele. Patrão, posso ir embora? Pode. O patrão ficava de olho, seguia ela. Ela entrava na porta da cozinha, passava para dentro da cozinha, fazia todo o ritual. Quando ela ia sair, ele dizia, lava as mãos. E aí, o que essa ama de leite vai dar para o seu bebê comer naquela noite? Nada. E assim foi o maior genocídio da época. As crianças morreram de inanição. Mas aí vem a outra lei, a lei do sexagenário. Que beleza, né? Os homens com 60 anos não são mais escravos. Que maravilha, ótimo. Só que um homem com 60 anos, trabalhando 10, 12 horas de sol a sol na lavoura, com 60 anos ele já está quebrado. Ele não tem mais força para nada. Para muitos, nossa, a lei do sexagenário foi uma maravilha. Beleza, uma maravilha. Mas agora, o que é que tem por trás disso? Você não sendo mais escravo, o seu patrão não tem obrigação de lhe dar comida, de lhe dar ração. Aí você morre como? De inanição, de fome, lá no cantinho da senzala, porque os outros escravos vão dividir a ração com você, mas não pode dar tudo, porque de manhã eles têm que trabalhar. Outro genocídio.
Aí vem 1888, a Lei Áurea. Beleza, assinaram, os negros comemoraram, por quê? Porque eles não queriam matar ninguém, continuar lutando para não matar ninguém. Agora, o que é que vem por trás da lei? Quando houve a escravidão, gente, nós temos que rememorar. Só uma coisa, mestre. Tem também uma coisa que o senhor falou lá nos seus vídeos, que é a morte dessas amas de leite. Opa! Que elas, né? Sim, vamos chegar lá. Veja bem, as amas de leite, quando elas amamentavam, elas chegavam de noite, os bebês choravam, né? E o que as fazendeiras descobriam? Que a maioria das vezes, quando os bebês choravam, eles se acalmavam no colo da mãe preta. Então, as mães brancas conversando entre si, o que elas falam? Não, isso é bruxaria. Elas são pretas, é daquele mundo de lá, isso é coisa do mal. Então, muitas jogavam as mães pretas no rio, matavam as envenenadas, elas comiam aquele cipó venenoso, olha, coisa feia, gente, coisa feia, tá? Mas não tinha nada de bruxaria, gente. Não tem nada. Isso entra em ação a citocina, o hormônio do amor, que está no leite materno. Quando a mãe está amamentando, a criança está absorvendo a citocina, o hormônio do amor. Não tem nada de bruxaria. Puxa vida, quanto crime foi cometido. É igual o cara fala assim, ó, certos líderes aí de alguns movimentos, tira o seu filho da capoeira, porque a capoeira é do diabo. Porque quando toca o berimbau, o diabo entra no corpo, às vezes pular. Não, gente, não é nada disso. Até os 16, 14 anos, os hormônios, a dopamina e a serotonina tá em alta produção, então o jovem é elétrico. Ele corre para lá e pula para cá. Só quando entra de 15 para 16, esse hormônio vai sendo produzido menos. A criança fica quietinha no canto. Talvez ele é vadio, preguiçoso, não quer estudar, não é isso. Aí ele vai para capoeira, ou para o karatê, mas vamos ir para capoeira agora. Aí ele vai para capoeira, aí vem a música, o mestre falando, elogiando ele, motivando ele, se alegra e começa a pular e vai. Daqui um pouco ele está jogando meia-lua de compasso, corta-capim, rasteiro, esse dobrado. Não tem nada a ver com o mal, gente. É a dopamina e a serotonina, os hormônios da felicidade. A dopamina é o hormônio da neurotransmissão e a serotonina. Olha que beleza, entra em ação e você pula e não cansa e quer jogar de novo. É hormônio, gente, é química pura. Não tem nada a ver com mal, com capeta, com nada disso, tá? Então, deixe seu filho treinar capoeira, leve ele para a capoeira que os hormônios vão produzir em massa, ele vai ser feliz e não vai causar mal nenhum para a sociedade, nem para a sua saúde, nem para a família, gente. Então, veja bem, a citocina, o hormônio do amor. Vamos amamentar seus filhos, né? Que só faz bem. Vamos tirar essa mancha ruim da nossa história, das mães que morreram afogadas, envenenadas, assassinadas, porque achavam que era coisa de feitiçaria. Não, somente a citocina, o hormônio do amor. Mas diga lá, mestre. Tem uma outra coisa que eu vi o senhor falar de um senhor do Congo que se converteu ao catolicismo e trocou o catolicismo romano e troca de nome. Então, mestre, no livro, nós temos aí na nossa página, no Você Sabia, né? A gente está falando ali do rei do Congo na época. Por quê? Porque Portugal, muito sábio, o que ele fazia? Eles entravam no continente africano, ia lá nos reis e faziam o quê? Usavam o paganismo, né? Não, a sua religião é pagã, a sua crença é pagã, e você passa para o lado nosso, você vai ser batizado. Então, ali que aconteceu no senhor do Congo ali, ele teve o nome dele trocado por o nome do rei português, né? Foi batizado com aquele nome. E o que acontece? E ali ele ganhava poder dobrado. Então, a Inquisição, tudo que aquele rei fizesse, estava perdoado, né? E assim eles minaram a África desse jeito, e começou pelo Congo, ali pelo Império do Congo. Então, isso está na coluna Você Sabia, e também no nosso volume, andando para frente, vai estar inserido sobre essa cultura geral da africana, né? Mestre, vamos... Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo, 1h18. Normalmente, nosso programa tem 1h30, mestre. O tempo voou hoje com essas histórias. Mas vamos falar sobre, então, a origem
a origem, detalhar essa questão da origem, para nós, quem sabe, acho que não sei se o senhor já falou tudo que poderia falar sobre a origem da Marana, isso, né? Na Marana. Se o senhor quiser colocar mais alguma coisa, mais algum elemento sobre a questão da origem da capoeira, esse é o momento agora, pessoal. Então, pessoal, a capoeira, como eu disse, né, ela é 100% brasileira, né? Ela já estava aqui com os índios potiguar, né? Até esse dia uma pessoa falou para mim assim, mas os índios, nenhum índio está reivindicando a origem da capoeira. Pô, vocês mataram os índios todos, entendeu? Quando começou a escravidão no mundo, promovido pela Holanda, Inglaterra, França, Espanha e Portugal, foram 90 milhões de africanos vendidos como escravos, gente. 90 milhões. E desses 90 milhões, 8 milhões e 330 mil africanos foram trazidos por Portugal para o Brasil. Morreram 6 milhões e 330 mil, sobreviveram 2 milhões. Então, quando proclamaram a escravidão, nós tínhamos 2 milhões de negros, entre mulheres, homens e meninos, sem emprego, sem casa, sem comida. Entendeu? Aí, e mais 1.632.000 índios sobreviventes de 8 milhões e meio sobreviveram isso aí, sem emprego, sem casa, sem comida. Entendeu? Aí proclama-se a República. Aí o Sampaio Ferraz, perseguidor ferrenho, matando preto, índios, escravo, capoeira e a peste toda. Aí o que acontece? Ele sai do governo em 1890 e deixa o protótipo do decreto 847 do novo Código Penal Brasileiro e no artigo 13, incluindo os vadios e capoeira. Quem eram os vadios e capoeiras? Os 2 milhões de sobreviventes africanos, sem emprego, sem casa, sem comida, sem roupa, sem morada, e 1.632.000 índios. É fácil tu fazer uma lei quando tu já tem quem punir. Então, veja bem, a nossa Marana, como eu disse, ela ganhou o apelido de Capoeiragem 1655 pela boca de Brás da Rocha Cardoso, contratado pelo governador Francisco Barreto. Em 1712, mesmo que não queira admitir, na organização do Dicionário da Língua Portuguesa, eles colocaram lá, sintetizando, capoeira, né? Capoeira no dialeto falado por nós, igual a capoeira, mato grande que foi cortado, vegetação quase rasteira, sintetizando tanto a luta como o lutador capoeira, né? E Capuará é ilha de mato que foi cortado, né? Então, veja bem, a Marana é uma luta guerreira, o gênero feminino, ela significa combate entre duas partes, nações ou pessoas, né? Foi usado pelos índios potiguar, que era a luta que defendeu o litoral do Nordeste brasileiro. Os índios potiguares eram tipo nômade, estavam sempre se deslocando. Hoje a sua população gira em torno de 13 mil sobreviventes, né? Teve a sua evangelização a partir de 1960 e toda a liturgia indígena foi esquecida, o que não pode. Você pode levar a cultura, o conhecimento, mas você não pode matar uma pessoa, enterrar a identidade dela nesse contexto. Então, quando vocês lerem um livro, vocês vão ter uma sequência de... Tá, mestre, deixa eu só fazer uma pergunta, que ela surgiu aqui, que é do... Fly, eu não conheço ele, mas eu sei que ele é da Muzenza, né? Isso, o mestre Pelicano. Opa, Pelicano, um abraço. Que inclusive eu acho que ele vai fazer uma live com nós também, né? Sem ser nessa quinta agora, na outra. Opa, que beleza. Então, ele pergunta assim, ó, o senhor entende a origem como indígena? Sim. A origem, né? Tá. A matriz da capoeira é indígena, 100%, não tem como negar. É só você pegar os documentos os livros do Padre Anchieta. O exemplo, quando os holandeses invadiram Pernambuco, eles tomaram uma surra danada, porque os holandeses eles invadiram Pernambuco em 1554. Em 1654, 100 anos depois, eles foram expulsos definitivo. E Francis Patres, que era o escriba de Maurício de Nassau, do príncipe Maurício de Nassau, que tomou posse temporariamente ali de Pernambuco, a deixar alguma coisa boa feita ali, ele escreveu o seguinte, para a coroa holandesa: é difícil tomar conta do território brasileiro, pois, independente de todas as armas, arco e flecha,
eles usam uma luta violentíssima, usa a cabeça, pé e mão, o corpo inteiro, e delineia ela, e o ritual dela embaixo, que é o círculo, guerreiros em círculo, o povo em círculo, olhando os guerreiros dentro do círculo, e 2 guerreiros dentro do círculo, fazendo o ritual da luta, a música, a senha do cacique, e ele, se você ver o documento, é fantástico, né? Então, Francis Patris, ele delineia perfeitamente esse conteúdo. Então, Francis Patris, o Padre José de Anchieta, Pero Vaz de Caminha e todos os outros colonizadores que passaram por aqui pelo Brasil, deixaram registrado que viram os índios lutando a marana, que é a nossa capoeira hoje. Então, não tem como negar. O cara falou, ó, no livro eu explico por que a capoeira não é o ningolo, a dança da zebra. Eu explico por que a capoeira não é a macumba, né? Como, a capoeira é macumba, não é macumba. Macumba é o nome de uma árvore, né? Que tem na África, onde os africanos faziam o culto a Deus, né? E não é, o jogador de capoeira também não é macumbeiro, porque macumbeiro é quem toca o reco-reco na África. O reco-reco brasileiro, ele é feito na África com um pedaço da árvore chamado macumba. Então, os africanos deram o nome o reco-reco macumba, porque é feito com um pedaço da árvore macumba. Então, quem toca o reco-reco na África é macumbeiro. E quem toca reco-reco no Brasil é tocador de reco-reco, né? E não é, como diz assim, não é a Ladija nem a Cadija, porque a Cadija é no Beni, a Ladija na Martinica, o Mani em Cuba, que são lutas quase parecidas, mas não tem nada a ver com a nossa capoeira. A nossa capoeira é exclusivamente brasileira. A Ningola, a luta da zebra, era usado quando os jovens atingiam a puberdade para disputar a noiva. Então eles faziam o ritual da luta. Quando o jovem a moça tinha 2 pretendentes, o que acontece? O conselho tribal reunia o pessoal ali e ia para essa luta da zebra, onde os 2 jovens disputavam a noiva através da luta. O perdedor tinha que ser derrotado pelo cansaço. Não era para matar o outro, sim, ele derrotado pelo cansaço. O vencedor casava com a moça e morria tudo ali o assunto, e o conselho tribal encerrava a peleia por ali. Então, não tem nada a ver a Cadija, a Ladija, o Mani, a Ningola, a luta da zebra, não tem nada a ver com a capoeira brasileira, não tem nada a ver com o batuque é outra coisa, tá? Essa já estava aqui, cabeça, pé e mão. A marana é a nossa capoeira, é uma luta mortal 100%. Como luta é perigosa. Como jogo, você joga até o galo cantar e nunca para de jogar. Né? A capoeira é a arte que encanta, tá? Tanto é que ela está em 180 países. 100% brasileira. Leia um livro que vocês não vão se arrepender. Está lá a documentação, tudo escrito. São mais de 130 referências. Tudo alinhadinho ali, que tá que é uma beleza. E eu estou emocionado. Não fui eu porque estou escrevendo, não, gente, tá? Eu sou apaixonado. Sou brasileiro, sou baiano, sou catarinense, sou paulista, sou paranaense, sou gaúcho, sou brasileiro, tá? E, por favor, fiquem à disposição, usem, abusem. Eu não sou a CIA, mas usem, abusem, me chama a hora que quiser. Eu só falo que eu aprendi com o meu mestre, tá? E respeito todos os mestres. E digo mais, queria eu ter tempo e poder para reunir todos os mestres do Brasil numa grande convenção e poder ouvir cada mestre, porque com a idade que eu estou, eu ainda sou só um moleque aprendendo, e capoeira é uma eterna aprendizagem. A capoeira você aprende hoje, amanhã e sempre, né? Diga, mestre. Não, Diga, assim, mestre. Nós estamos nos encaminhando para o final da live, e nós não podemos também esgotar o assunto, o pessoal tem que ir atrás do senhor. Sim, esse assunto, mestre, ele é inesgotável. A capoeira é um assunto parceriano, entendeu? Quantas lives o mestre quiser, nós estamos aí juntos para colaborar e enriquecer esse horário do Fly, que é uma beleza, cara. Olha, você deu um tiro no alvo certeiro. Parabéns, que Deus te abençoe. Abençoe o mestre Dunga, mestre Moraes, um abraço, mestre. O mestre lá do Muzenza que ligou também. Mestre, estamos aí à tua disposição, tá? O que precisar da gente, nós estamos aí. E, mestre, aproveitando, mestre, queria pedir licença. Não. Mestre, o senhor vai ter mais uma fala ainda, que é toda sua. O senhor vai ter nós vamos agora, eu e o Contramestre Fly, só fazer uma fala que é para o senhor encaminhar, e aí nessa fala o senhor pode falar o que quiser, o que não foi conversado ainda, né?
O pessoal está perguntando se para adquirir o livro é diretamente com o senhor. O que mais tem aqui de perguntas? Uma outra coisa. Eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó, para adquirir o livro do mestre, basta ir na página do Facebook, Mestre Santana, História da Capoeira, né? Lá tem o linkzinho para entrar em contato, ou tem esse e-mail embaixo aqui, granmestresantana@gmail.com. Essas duas maneiras vocês conseguem entrar em contato com o mestre para adquirir o livro. Uma outra coisa que eu quero falar antes de eu passar a palavra para o senhor é assim, ó, pessoal que está assistindo, se tiverem, por exemplo, se quiserem fazer outras lives com o mestre, perguntar outras coisas, ou bater mais em cima de algum assunto que vocês acharam que nós não batemos, e nós não batemos por um motivo de respeito ao conhecimento do mestre e à pesquisa do mestre, esse é o nosso jeito de fazer live. Provavelmente algumas pessoas não concordaram muito com o nosso encaminhamento com o mestre, mas façam as suas e busquem as suas verdades com o mestre, procurem. Esse é o nosso jeito. O nosso jeito é respeitar a pessoa que está sendo entrevistada. E aqui eu espero que o mestre não tenha, em momento nenhum, achado que nós queríamos lhe tratar com desrespeito, mestre. A nossa ideia é respeito total, que o senhor tenha todo o espaço para falar. Nós queríamos saber também se o senhor tem um livro aí, por acaso, mestre? Não, o livro, ele como teve o problema aí do coronavírus, né, dessa gripe que estava matando as pessoas, né, então a editora demorou para imprimir, mas o jogo está chegando, mas ele está no amazon.com.br, né, lá ele tá eletrônico e impresso. Entra lá, aí a pessoa faz o seu pedido, eles imprimem e entregam na casa da pessoa, né? Show de bola. Que aí fica tranquilo, né? Pode falar, mestre. Não, então, é só para concluir então a minha fala e passar agora a falar para o senhor, que é justamente essa. A nossa maneira de fazer o nosso programa, e por isso que ele está tendo alguma repercussão, e outras pessoas também estão fazendo, é desse estilo, é respeitando principalmente o nosso entrevistado, que ele vai trazer a verdade dele. E eu tenho certeza que eu tenho a minha verdade, contra a Mestre Fly tem a verdade dele, nós discordamos por N vezes. Poucas vezes o Contramestre Fly teve razão, na maioria das vezes eu tive razão. Brincadeira. Até eu sou contramestre, né? Eu não posso ter razão. Viu, mestre? Então, mas não, isso é uma brincadeira. Mas então, as pessoas que querem fazer de outro jeito, ou querem conduzir de outra maneira, façam as suas lives. E eu acho que é importante nesse momento, quanto mais lives acontecer, melhor. É super importante isso. Eu estou aprendendo com as lives dos outros, mas também estou aprendendo, eu e o Contramestre Fly estamos aprendendo a fazer do nosso jeito. Bom, agora eu passo a palavra para o mestre, para dar suas considerações finais, para poder dizer alguma coisa que ainda não disse, e para dar também o seu tchau para o pessoal que está nos assistindo, mestre. Fique à vontade. O senhor tem o tempo que quiser. Falar contra a Mestre Fly. Só lembrando, pessoal, amanhã, entrevista de aniversário do Grupo Muzenza, com 3 grandes mestres, Mestre Carson, Mestre Peixinho Moreno e Mestre Grego, os 3 mestres de referência do Grupo Muzenza aqui do Rio Grande do Sul. Então, amanhã, entrevista com eles. Beleza, Mestre Santana, pode fazer sua fala. Mestre Dunga e o Contramestre falar é o seguinte: não se preocupe, esse programa de vocês é 10, é show, tá? Eu creio que em nenhum lugar do mundo alguém faria uma live para denegrir a imagem de alguém, até porque veja o sol aparece, ele vem, ele não está preocupado com quem vai absorver o calor dele ou reclamar dele. O sol vem e vai esquentando e dá vida para todo mundo. Então, aplauso em pé. Nós temos que ser como o sol, gente. O sol é uma verdade. O sol existe. Não se preocupem. Comentário ruim vai ter, crítica vai ter, até porque é importante que haja crítica para poder permitir o que criticou fazer suas próprias descobertas. Por exemplo, eu li mais de 1.510 livros, 5.680 artigos sobre a escravidão no mundo. Estudei a história de Portugal.
Portugal foi feito com escravidão. Está lá, a maior potência da época foi Portugal, né? E foi o primeiro a fazer a libertação dos escravos deles, foi eles lá, porque eles foram construídos com o mesmo projeto, escravidão. Uma potência, né? No livro, eu relato a escravidão vista pela Igreja Romana, pela Bíblia, a Torá Judaica, o livro de Mórmon, todos os grandes livros do planeta estão ali como referência, né? Então, não se preocupem, o mestre Dunga e o Fly, não, foi maravilhoso. Eu saio desse programa de vocês enriquecido, tive o privilégio de ouvir, que maravilha as perguntas, e a gente está sempre à disposição. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu queria aproveitar a oportunidade, se o mestre Dunga permite, e o Fly, como o programa de vocês é visto, tem uma abrangência já muito grande, dia 12 de maio foi o dia da enfermagem, né? Então, eu queria agradecer ao profissional da saúde, da área da enfermagem, em nome do programa aí, e de todos os brasileiros, homenagear e agradecer o pessoal, os enfermeiros, enfermeira, médico, assistente, auxiliares, que arriscam suas vidas cuidando dos brasileiros, seja a gripe essa que está aí, seja a que passou, a tuberculose, arriscando suas vidas, dando o seu melhor para defender a vida e fazer com que a vida não se passe, né? Então, eu queria parabenizar o pessoal da saúde, os enfermeiros do Brasil, em memória a Florence Nightingale, né? Que foi a mãe da enfermagem mundial, começou esse trabalho na Guerra da Crimeia, e a nossa Ana Nery Baiana, mãe da enfermagem brasileira, né? Que também, na Guerra do Paraguai, deu a sua contribuição. Nós sabemos que a enfermagem ela trabalha com asepsia, higienização, o médico prescreve a forma do medicamento, mas a enfermagem segue à risca a prescrição do médico e cuida da asepsia, da limpeza, para que a vida seja preservada. Parabéns a todos da enfermagem. Eu tenho certeza que o programa do Fly, do mestre Dunga, tem esse agradecimento profundo. Eu digo isso em nome de todos os brasileiros. E aproveitar também, gente, que dia 13 foi a assinatura da Lei Áurea, a Lei 3.353, né, que deu início à liberdade dos escravos no mundo. O último país a libertar a escravidão de trabalho forçado foi a Mauritânia, né, em 1981. E isso vem contribuir para que todos os povos sejam libertos. A capoeira é liberdade, a capoeira não é escravidão, né? E eu sou cristão, sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, creio em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, e digo que todos os mestres que quiserem ser mestre, procure a orientação do mestre dos mestres, que é Jesus Cristo, né? E me despedindo em agradecimento, eu queria oferecer para os ouvintes do mestre Dunga e do Fly, e para todo o Brasil, esse pensamento: cansado da escravidão, eu dormia na senzala quando o pai velho chamou. Disse: levanta, menino, o cativeiro acabou. Meu coração bateu forte, minha alma se alegrou, pois a nossa liberdade dos sonhos se libertou. Para que isso ocorresse, muita luta aconteceu, não bastando só a lei que a princesa assinou, tem da nossa capoeira escrito toda a história. Capoeira, liberdade, não é escravidão. Hoje somos libertos e eu fico a pensar, o que estamos fazendo com a nossa libertação? Na grande roda da vida, vê-se muita ingratidão. Em nome da liberdade, erros e ingratidão. Aluno fala do mestre que tanto lhe estende a mão. Capoeira, liberdade, não é escravidão. Vocês que nos assistem, tire o ódio e a vaidade fora de seus corações, pois a paz que tanto procura também habita com seu irmão. Capoeira, liberdade, não é escravidão. Que Deus abençoe a todos. Contramestre Fly, as suas palavras finais para nós encerrar a nossa live aí, depois eu faço a minha parte aqui. Santana, muito obrigado, e estendo esse meu agradecimento também ao seu filho. Os dois foram muito gentis, muito receptivos. Até peço para que, se ele puder aparecer aí com o senhor agora no final aí, para ele vir junto. Jonathan, sem palavras, meu novo amigo, meus novos amigos, né, por nos receber tão bem dentro da casa de vocês e poderem nos agraciar com conhecimento e com essas palavras maravilhosas que a gente escutou do mestre. Muito obrigado a vocês dois.
Prazer é nosso, nós agradecemos. Então, eu também queria agradecer a vocês, agradecer a ajuda e por abrirem a porta da casa de vocês, a gente poder invadir o espaço aí de vocês. E, além de tudo, além de poder entrar dentro da casa de vocês, vocês ainda nos recebem com todo esse conhecimento e com essa beleza. Eu espero ter também, dentro do nosso programa, recebido vocês com a maior fidalguia, com a maior respeito pela figura do mestre, a qual, nesse momento, passo a respeitar honrosamente, devido a todo o seu conhecimento. Posso, e me dou o direito de discordar de algumas coisas, mas, para mim discordar dessas coisas, terei que ler muito para poder contrariar as verdades do mestre. 1.500 livros, mestre Dunga. Não, eu para contrariar o mestre, eu vou ter que ler 2.000 livros, meu mestre. Viu, mestre? Isso aí que o mestre está falando, eu até falo o seguinte, a gente está falando então de brincadeira, saudável, mas é uma verdade. Todo mundo fica à vontade. Se alguém falar que eu sou um louco, então o Brasil está cheio de louco, né? Está cheio de maluco. Então, mas leia um livro, escreva outro livro dizendo que esse livro não presta, e o barco continua e vai outro livro, e a vida é assim, gente. A vida é de acertos, discórdia, concordância. Pô, já pensou? O sol nasce para todos, e nem todos admiram o sol. A chuva vem, molha a terra, faz a semente brotar e germinar, dá comida para todo mundo, e nem todo mundo agradece pela chuva. Jesus Cristo veio, derramou sangue por todos, e ele não está dizendo para ninguém acreditar nele, não. Ele não está obrigando ninguém. É liberdade. Deus quer você livre. Seja livre. Então, eu digo sempre assim, ó. Até vou encerrar aqui com uma brincadeira, que é legal. O camarada, ele tinha uma Lamborghini, né? Aí ele bateu a Lamborghini, espatifou ela toda, chegou na oficina, aí olhou para o mecânico e disse, tá, o que tu quer? Ele disse, eu bati ela, dá para aproveitar? Ele disse, dá para fazer uma Opala. Tá bom então. Aí fez uma Opala. Ele continuando, um dia ele bateu a Opala, patifou todo, aí o mecânico disse, cara, de novo, o que dá para fazer daí? Dá para fazer um Fusca. Aí fez um Fusca. E ele bateu de novo, voltou na oficina, o cara disse, de novo, cara, é o seguinte, o que dá para fazer? Dá para fazer uma moto. Aí ele bateu de novo, o que dá para fazer com o que sobrou? Dá para fazer uma bicicleta. Aí ele foi atropelado, quebrou tudo, voltou lá com um pedaço do quadro, aí o cara da oficina falou para ele, tá, o que tu quer que eu faça? Cara, dá para fazer alguma coisa aí para eu lembrar que eu já tive uma Lamborghini, um carro, sei lá o quê? Ele disse, cara, com esse pedaço do cano aqui do quadro, dá para eu fazer uma espada, aí tu leva e põe na parede da tua casa. Aí, fez a espada, colocou na parede da casa dele, um dia chegou um ladrão lá para roubar a espada, ele lutou, aí o cara pegou a espada e matou ele. Qual é a moral da história, Fly? Não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Então, gente, não faça. Não vamos fazer da capoeira uma arma contra nós mesmos. Não vamos fazer da capoeira uma discórdia. Não, a capoeira é um universo de sabedoria e de conhecimento. Vamos juntar tudo isso para que um dia a gente se encontre do outro lado com Deus e a gente possa... Caramba, lembra quando estava lá embaixo que eu discordei de ti? Que maravilha, tu respeitou minha opinião, eu te dei meu conhecimento. A vida é assim, ela é feita de informações. Vamos absorver as informações do outro, o que o outro sabe. Aí nós, verdadeiramente, Mestre Dunga e Contra Mestre Fly, e todos que nos assistem, se nós fizermos isso, aí realmente nós vamos ser chamados de mestres dos saberes popular. Obrigado, gente. Obrigado, mestre. Vamos encerrar com essa, né, Fly? Boa noite a todos.